Sebrasp, CESP, 2022, Perito Oficial, PCPB, Criminal Tecnologia da Informação. No Mac OS Monterey 12, caso se deseje manter informações privadas ou confidenciais seguras em um disco, é possível criptografá-las, mas, antes de o fazer, o formato do disco é convertido para A, APFS. B, ext3. C, ext4. D, XFS. E, HPFS. A questão trata do sistema de arquivos da Apple, o APFS. Veja abaixo uma descrição que retrata a possibilidade de criptografar em disco. Uso do APFS. Ele é um sistema de arquivos para o macOS otimizado para SSDs, unidades de estado sólido, e dispositivos flash, como pendrives USB. Mas será que posso colocá-lo num disco rígido? O APFS é usado em todos os sistemas operacionais da Apple, incluindo watchOS, tvOS, iOS e macOS. Enquanto a maioria dos sistemas operacionais Apple usa apenas sistemas de armazenamento de estado sólido, o macOS é capaz de usar qualquer sistema de armazenamento, incluindo discos óticos, pendrives USB, pendrives, drives de estado sólido e discos rígidos com base em prato. APFS em unidades de estado sólido. Sim, o APFS em unidades de estado sólido traz os melhores recursos do novo sistema de arquivos. A partir do macOS High Sierra, os SSDs usados como unidades de inicialização são convertidos automaticamente em APFS quando o sistema operacional é atualizado. Isso vale para SSDs internos e externos conectados via Thunderbolt. Os SSDs externos baseados em USB não são convertidos automaticamente, embora você possa convertê-los manualmente em APFS, se desejar. O APFS é otimizado para unidades de estado sólido e sistemas de armazenamento baseados em flash, como pendrives USB. APFS em disco rígido interno. Talvez o APFS pode ser usado em discos rígidos, embora o benefício seja pequeno. Você pode usar o APFS em seus discos rígidos se estiver usando o File Vault para criptografar sua unidade. A conversão para APFS também substituirá a criptografia do File Vault pelo sistema de criptografia muito mais robusto incorporado ao sistema APFS. Gabarito. Letra A. Vonesp, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PCRR, Computação Científica ou Análise de Sistema, Prova Reaplicada. Diversos sistemas de arquivos são utilizados, como os ext2 e ext3, e a principal diferença entre eles é que o ext2 não pode ser utilizado em mídia de armazenamento baseada em flash, ao contrário do ext3. ext2 é a versão equivalente a FAT32 para Linux, enquanto que o ext3 é a versão equivalente a FAT32 para Windows. ext2 se destina exclusivamente ao sistema operacional Windows, enquanto que o ext3 se destina ao sistema operacional Linux. ext2 permite o tamanho máximo de um volume de 1 TB, metade do tamanho permitido pelo ext3. E ext3 possui a implementação do Journalim. Diversos sistemas de arquivos são utilizados, como os ext2 e ext3, e a principal diferença entre eles é que o errado. Se pensarmos que o ext3 é uma evolução do ext2, todas as benesses de anterior são aproveitados pelo posterior e os erros são, geralmente, corrigidos. No entanto, para mídias de armazenamento flash, o ext2 ainda é o mais utilizado. Errado. Este comparativo não é possível de ser feito, pois tanto o ext quanto o FAT são sistemas de arquivos para ambientes distintos. Acontece que o ext é utilizado em Linux ao passo que o FAT é utilizado em Windows. Errado. A família de sistemas de arquivos ext é utilizada em ambientes Linux. No Windows é utilizado o FAT e o NTFS. Errado. O volume máximo que um sistema ext2 pode chegar é até 32 TB, o mesmo acontece com o ext3. Correto. Pense no Journalim como um jornal, em que são feitos registros de tudo aquilo que acontece no sistema. Eles podem ser de 3 tipos: Journal, Writeback e Ordered. Journal. Tanto os metadados quanto o conteúdo dos arquivos são escritos no Journal antes de serem efetivamente gravados no sistema de arquivos principal.
Writeback apenas os metadados são escritos no journal, mas conteúdo dos arquivos não é ordered semelhante ao Writeback, mas força escrita do conteúdo dos arquivos após a marcação dos metadados como gravados no journal. Esta característica é algo presente a partir do ext3. Gabarito, letra I. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 14ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Sobre o conjunto de permissões NTFS e de compartilhamento do Windows, é correto afirmar a. Se um arquivo for acessado por meio de um compartilhamento, somente as permissões de compartilhamento serão usadas. b. As permissões de compartilhamento serão predominantes sobre a NTFS quando as duas forem aplicadas a um arquivo acessado localmente. c. Se um arquivo for acessado localmente, as permissões de compartilhamento e NTFS serão usadas. d. As permissões NTFS a um arquivo são atribuídas a partir do Container Users do Active Directory. E. A permissão mais restritiva será aplicada a um arquivo ou diretório quando as permissões de compartilhamento e NTFS forem combinadas. A. Errado. Se o arquivo for acessado por meio de um compartilhamento, as permissões NTFS e de compartilhamento serão usadas e a permissão mais restritiva será aplicada. Por exemplo, se as permissões de compartilhamento na pasta compartilhada concederem ao usuário acesso de leitura e as permissões NTFS concederem modificação, o nível de permissão efetivo do usuário será leitura quando o acesso for remoto e modificação quando o acesso for local. b. Errado. Quando o AEXO é feito de forma local serão aplicadas apenas as permissões NTFS, logo não há que se falar em predominância das permissões de compartilhamento sobre a NTFS. c. Errado. Se o arquivo for acessado localmente, apenas as permissões NTFS serão usadas para determinar o nível de acesso do usuário. d. Errado. As permissões NTFS são aplicadas a todos os arquivos e pastas armazenados em um volume formatado com o sistema de arquivos NTFS, correto. Se o arquivo for acessado por meio de um compartilhamento, as permissões NTFS e de compartilhamento serão usadas e a permissão mais restritiva será aplicada. Gabarito, letra I. FGV, 2022, Técnico Judiciário, TJ Tocantins, Informática. O Journalim é um recurso suportado por alguns sistemas de arquivos e sua função é a. Replicar os volumes de disco lógico em discos rígidos físicos separados para garantir disponibilidade contínua. b. Segmentar os dados e distribuí-los por diferentes dispositivos de armazenamento físico. c. Registrar metadados acerca das operações feitas nas estruturas de dados e diretórios do sistema de arquivo. d. Fazer cache da deduplicação de dados para reduzir as necessidades de armazenamento. e. Garantir que dados excluídos definitivamente do disco rígido sejam irrecuperáveis. O Journalim é um recurso suportado por alguns sistemas de arquivos e sua função é a. Errado. O que é citado na alternativa é o conceito de gerenciador de volume lógico, LVM. b. Errado. O conceito narrado nesta alternativa é referente à distribuição de dados. c. Correto. Podemos chamar o Journalim, informalmente, de querido diário. Vamos pensar no seguinte: Maria, a cada dia que passa, geralmente ao fim dele, registra tudo o que aconteceu em um diário. Infelizmente, em um dia de chuva ela escorrega, cai no chão e bate com a cabeça e perde a memória. Ela não reconhece mais as pessoas e não lembra de fatos pretérios, os quais são lembrados por fotos, vídeos e o seu diário. Portanto, é possível que ela recorde as coisas que aconteceram antes da pane. O journal, um lugarzinho especial no disco, tem essa missão: ele vai registrando tudo o que acontece, para quando der uma pane, ele consiga restaurar o estado anterior ao problema. Esses registros são feitos em metadados e contêm informações do que houve nas estruturas de dados e diretórios do sistema de arquivo. d. Errado. A deduplicação é a capacidade de eliminar dados duplicados. e. Errado. Conforme vimos na letra C, a missão do Journalim é armazenar os metadados para uma possível recuperação em caso de pane. Logo, sua missão não é a de garantir a exclusão definitiva de arquivos do HD. Isso é feito por aplicações específicas para este fim, como a CClear, por exemplo. Gabarito, letra C.
IDECAN, 2021, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, IFCE, Ciência da Computação, Metodologia e Técnicas da Computação no que diz respeito à organização, estrutura, operação de arquivos e diretórios. Os principais elementos que realizam a implementação de arquivos no sistema operacional estão organizados em camadas. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir. Primeira. Camada bibliotecas de entrada-saída, usa as chamadas de sistema da interface do núcleo para construir funções padronizadas de acesso a arquivos, para cada linguagem de programação. Segunda. Camada alocação de arquivos, conjunto de interfaces e de chamadas de sistema oferecidas aos processos do espaço de usuários para criação e manipulação de arquivos. Terceira. Camada sistema de arquivos virtuais, tem por atribuição manter o registro de cada arquivo aberto pelos processos, como a posição da última operação no arquivo, o modo de abertura usado e o número de processos que estão usando o arquivo. Assinale A, se somente as afirmativas primeira e terceira estiverem corretas. B, se somente as afirmativas primeira e segunda estiverem corretas. C, se somente as afirmativas segunda e terceira estiverem corretas. D, se nenhuma afirmativa estiver correta. Diversos desafios cruciais precisam ser abordados para eficientemente implantar sistemas de arquivos e diretórios. Esses desafios abrangem desde questões de nível mais básico, como o gerenciamento do acesso aos dispositivos físicos, até considerações mais abstratas, como a construção eficaz da interface de acesso a arquivos destinada aos desenvolvedores de software. Nesse contexto, a questão trata sobre os principais elementos dos sistemas de arquivos, que são os subsistemas do sistema operacional que implementam o conceito de arquivo sobre o armazenamento bruto proporcionado pelos dispositivos físicos. Os componentes essenciais encarregados da implementação de arquivos no sistema operacional estão estruturados em camadas, conforme ilustrado na figura. Camada de dispositivos. Estes são responsáveis por armazenar dados e podem ser exemplificados por discos rígidos ou bancos de memória flash. Camada de controladores. São circuitos eletrônicos dedicados ao controle dos dispositivos físicos. O acesso a eles é realizado por meio de portas de entrada-saída, interrupções e canais de acesso direto à memória, DMA. Camada de drivers. Interagem com os controladores de dispositivos para configurá-los e facilitar as transferências de dados entre o sistema operacional e os dispositivos. Como cada controlador possui sua própria interface, é necessário um driver específico para cada um. Os drivers atuam para esconder as diferenças entre os controladores, proporcionando às camadas superiores do núcleo uma interface padronizada para o acesso aos dispositivos de armazenamento. Camada de gerência de blocos. Gerencia o fluxo de blocos de dados entre as camadas superiores e os dispositivos de armazenamento. Devido aos discos serem dispositivos orientados a blocos, as operações de leitura e escrita de dados são sempre realizadas com blocos de dados, e não com bytes individuais. As principais funções dessa camada incluem o mapeamento de blocos lógicos nos blocos físicos do dispositivo e o armazenamento em cache e buffering de blocos. Camada de alocação de arquivos, responsável pela alocação eficiente de arquivos sobre os blocos lógicos fornecidos pela camada de gerência de blocos. Cada arquivo é tratado como uma sequência de blocos lógicos que deve ser armazenada nos blocos dos dispositivos de maneira eficaz, robusta e flexível. Camada de sistema de arquivos virtual, VFS. O VFS constrói abstrações de diretórios e atalhos, gerenciando permissões associadas a arquivos e travas de acesso compartilhado. Além disso, mantém registros de cada arquivo aberto por processos, incluindo a posição da última operação no arquivo, o modo de abertura utilizado e o número de processos que estão utilizando o arquivo. Camada de interface do sistema de arquivos, um conjunto de chamadas de sistema oferecidas aos processos no espaço do usuário para criação e manipulação de arquivos. Camada de bibliotecas de entrada-saída, utilizam chamadas de sistema da interface do núcleo para criar funções padronizadas de acesso a arquivos para cada linguagem de programação, proporcionando uma abordagem consistente. Resposta correta é letra A. Fulmark, 2021, Perito Criminal, PCMG, Geral. Um arquivo é uma unidade de armazenamento de informações que podem ser, entre outras coisas, código binário, o que significa apenas que não são textos e que, em geral, possuem uma estrutura interna conhecida pelo programa que os usa.
Os arquivos executáveis possuem um formato apropriado, de acordo com o sistema operacional, de modo que este último o executará. O sistema operacional Windows utiliza o formato de arquivo PE, Portable Executable, para arquivos executáveis. No cabeçalho de um arquivo executável, no Windows, encontramos a sequência 4D5A, já no sistema Linux encontramos 7F454C460201001, que corresponde ao formato F, Executable End Linking Forma. Esses números hexadecimais responsáveis por identificar o arquivo são conhecidos como A. Atributo de tipo. B. Extensão do arquivo. C. Números mágicos. D. Números sinalizadores. A. Errado. O atributo de tipo, como, por exemplo, o E_type define o tipo de arquivo. N caso do F, pode ser 2E_exec, que especifica que o arquivo é executável. B. Errado. A extensão do arquivo pode ser definida por nome. AX. bin. F. O. Alt. PRX. PUF. CO. Mont. E só. C. Correto. Os números mágicos são inseridos dentro de um arquivo para adicionar metadados e outras informações. No arquivo F, Executable End Linkable Forma A, os números mágicos que definem o tipo de arquivo são 0 por 7F LF, ou 0000, 00007F454C4602010101000000000. Observe a tradução de F para X, D, errado. Os números sinalizadores representados nas informações de execução, a exemplo de P_ flags, são utilizados para definir que o arquivo pode ser lido, executado, entre outras funções específicas. Portanto, gabarito, letra C. FGV, 2021, Analista de Tecnologia da Informação, Banestes, Suporte e Infraestrutura. O sistema de arquivos primário para versões recentes do Windows Server e Windows 10 é conhecido pela sigla A, FAT64, B, HPFS, C, NT, D, NTFS, e POSIX. A. FAT64. Resposta errada. O sistema de arquivos FAT64, também chamado de EXFAT, Extended File Allocation Table, tabela de alocação de ficheiros estendida, foi desenvolvido pela Microsoft e lançado em 2006. Dentre suas principais características, é possível ler e escrever ficheiros maiores que 4 GB, criar partições maiores que 32 GB, além de possuir um melhor gerenciamento de espaço quando comparado a outros tipos de sistemas de arquivos. Para lidar com tais características, o sistema de arquivos utiliza campos de comprimento de 64 bits, enquanto o FAT32 utiliza campos com 32 bits de comprimento. Devido a isso, por vezes é chamado de FAT64. É utilizado principalmente em dispositivos de armazenamento como pendrives, cartões de memória, celulares, SSD, entre outros, sendo que equipamentos antigos podem não reconhecer o formato. B. HPFS. Resposta errada. O sistema de arquivo de alto desempenho, HPFS, do inglês High Performance File System, tem como principal característica manter uma trilha de alocação dos arquivos em diretórios. Trabalha parecido com o sistema FAT, entretanto acrescenta a classificação de forma automática nos diretórios, baseando-se nos nomes dos arquivos e utiliza árvores B+, para a estruturação dos nós de diretórios. Foi desenvolvido pela IBM para uso nos sistemas 2, visando concorrer com sistemas Microsoft. Atualmente é pouco utilizado, e apenas sistemas Linux ainda possuem suporte. C. NT. Resposta errada. NT é um termo utilizado para designar os sistemas operacionais da família Windows, também chamados de Windows New Technology. O sistema foi lançado no ano de 1993 e introduziu muitas características aos sistemas operacionais da época. Tantas foram suas mudanças que serviu mais tarde como base para o sistema operacional Windows XP. Entre as principais inovações, o sistema focou na compatibilidade com chips de 32 bits, além de não apresentar mais total dependência do MS-DOS para funcionar. D. NTFS. Resposta correta. O sistema de arquivos NTFS,
também chamado de New Technology File System, é um sistema desenvolvido para sistemas Windows que foi disponibilizado pela primeira vez no Windows NT. O mesmo foi muito bem aceito e é utilizado em versões posteriores até os dias atuais, Windows 10 e Server. Quando lançado, o NTFS visava substituir os sistemas antigos, mais especificamente seu antecessor FAT32. O sistema NTFS apresenta muitos recursos e melhorias, como maior segurança, suporte a arquivos grandes, melhor desempenho em determinadas situações, entretanto pode apresentar desempenho mais lento em outras devido às melhorias na segurança, menor fragmentação, suporte à redundância de dados, suporte à recuperação, etc. E POSIX. Resposta errada. POSIX, Portable Operating System Interface ou interface portável entre sistemas operativos, é um termo utilizado para se referir à família de normas definidas para manutenção e compatibilidade dos sistemas operacionais, isto é, POSIX é uma interface para sistemas operacionais, utilizada como padrão para definir o conjunto de funções de biblioteca que todo sistema deve fornecer aos programas de aplicação. Resposta correta é letra D. Selecom, 2021, Analista de Projetos Navais, Ingepron, Analista Técnico, Rede de Computador e Suporte Técnico. O LVM é um gerenciador de discos do kernel do Linux, permitindo que discos sejam trocados sem interrupção do serviço, alterar o tamanho dos volumes, criar backup de imagens dos volumes, criar um volume único a partir de vários discos, similar ao RAID 0, ou criar volumes espelhados em mais de um disco, similar ao RAID 1. O LVM possibilita ampliar o sistema de arquivos que, tradicionalmente, é visto como um conjunto de discos físicos e partições. Seu objetivo é permitir uma flexibilidade grande para o administrador no gerenciamento dos discos. De acordo com a terminologia do LVM, há 3 conceitos relacionados aos volumes, descritos abaixo. Primeiro, é um disco ou algum hardware que se comporte como um disco, como um storage que use RAID. Segundo, é uma abstração do LVM que congrega volumes lógicos e volumes físicos em uma mesma unidade administrativa. Terceiro, é o equivalente a uma partição em um sistema não LVM. Os conceitos em primeiro, segundo e terceiro são denominados, respectivamente, volumes A, lógico, grupo e físico. B, lógico, físico e grupo. C, físico, lógico e grupo. D, físico, grupo e lógico. Vamos analisar os itens. Primeiro, é um disco ou algum hardware que se comporte como um disco, como um storage que use RAID. Físico. Aqui o item traz o equipamento físico propriamente dito. Seja ele um disco rígido, SSD ou outro dispositivo que esteja funcionando como disco. Segundo, é uma abstração do LVM que congrega volumes lógicos e volumes físicos em uma mesma unidade administrativa. Group. Congregar significa unir e reunir. Ou seja, o grupo é o conjunto de volume lógico e físico. Exemplo, um computador possui 2 HDs de 500 MB cada. O grupo de volumes irá conter 1000 MB, e dentro dele estarão os volumes lógicos. Terceiro, é o equivalente a uma partição em um sistema não LVM. Lógico. O volume lógico é o que está contido em um grupo. Para um grupo com 1000 MB, é possível criar, por exemplo, volumes lógicos similares a partições, onde a alocação pode ser volume lógico 1, 700 MB volume lógico 2, 200 MB volume lógico 3, 100 MB. Logo, os conceitos em primeiro, segundo e terceiro são denominados, respectivamente, volumes A, lógico, grupo e físico. B, lógico, físico e grupo. C, físico, lógico e grupo. D, físico, grupo e lógico. Gabarito, letra D. IBFC, 2021, Supervisor de Pesquisas, IBGE, Tecnologia de Informação e Comunicação. Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas, que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Existem diversos sistemas de arquivos diferentes, tais como 1. APFS 2. ext4 3. NTFS 4. FAT32
Assinale a alternativa correta. A. Da relação apresentada, somente são aplicados o 1, 2 e 3. B. Da relação apresentada, somente são aplicados o 1, 2 e 4. C. Da relação apresentada, somente são aplicados o 2, 3 e 4. D. Da relação apresentada, somente são aplicados o 1, 3 e 4. E. Da relação apresentada, todos podem ser aplicados. Galera, o examinador quer saber se esses sistemas de arquivos é suportado por sistemas operacionais. APFS, Apple File System, Sistema de Arquivo do MASUS. ext4, Sistema de Arquivo do Linux. NTFS, Sistema de Arquivo do Windows. FAT32, Sistema de Arquivo do Windows. Note que todos são sistemas de arquivos de sistemas operacionais, portanto, da relação apresentada, todos podem ser aplicados. Gabarito da questão letra I. Setup, 2021, Técnico em Gestão de Informática, CEPLAD Pará, analise as afirmativas seguintes sobre sistemas de arquivamento e marque a alternativa correta. I. Os atributos são informações de controle dos arquivos que variam dependendo do sistema operacional, por exemplo, tamanho, proteção, identificação do criador e data e hora de criação. Segunda, todos os atributos podem ser alterados apenas pelo próprio sistema operacional, não podendo o usuário alterá-los independente de suas permissões. A. Ambas as afirmativas estão corretas. B. Somente a afirmativa I está correta. C. Somente a afirmativa segunda está correta. D. Nenhuma das afirmativas está correta. Vejamos, a questão trata sobre sistemas de arquivos. Esse tipo de recurso é responsável por gerenciar os acessos aos arquivos em HDS e outras mídias. Ou seja, é a parte do sistema operacional que controla os arquivos, e possui como principal função gerir as estruturas, organizações, manipulações, implementações, acessos, navegações, identificações, usos, recuperações e proteções do sistema de armazenamento. Vejamos as afirmativas e as alternativas. I. Os atributos são informações de controle dos arquivos que variam dependendo do sistema operacional, por exemplo, tamanho, proteção, identificação do criador e data e hora de criação. Afirmativa correta. De maneira geral, todos os sistemas operacionais e seus sistemas de arquivos possuem atributos que permitem caracterizar especificamente os arquivos. Dentre os atributos, podemos citar nome, tamanho, proteção, organização, proprietário, grupo, data, hora de criação, etc. Esses atributos por vezes são padrões e estão presentes na maioria dos sistemas operacionais, independentemente do ambiente. Contudo, é importante citar que a disponibilidade e a forma dos atributos podem variar entre sistemas operacionais diferentes, não existindo um padrão específico e único. A. Ambas as afirmativas estão corretas. B. Somente a afirmativa I está correta. Segunda, todos os atributos podem ser alterados apenas pelo próprio sistema operacional, não podendo o usuário alterá-los independente de suas permissões. Afirmativa errada. Muitos dos atributos presentes nos arquivos podem ser alterados pelos usuários, desde que as permissões de acesso ao arquivo e as políticas de segurança definidas no sistema sejam respeitadas. Tais mudanças nos atributos podem se referir à alteração de nome do arquivo, mudança nas permissões, adição de criptografia, etc. B. Somente a afirmativa I está correta. Resposta correta é letra B.